Oi gente, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Bom, nesse dia eu tinha planejado ir aí pra rastelar embaixo de algumas árvores que tá ventando muito essa época. Então tá cheio de poeira e de folha. Mas eu acabei resolvendo arrancar esses pés de alfa-vaca, porque eu tinha pedido pro meu pai arrancar e ele não arrancou. E como eu não aguento ficar vendo as coisas, eu fui logo retirar. E pensa que me deu trabalho, porque estava bem próximo de uns canos, então ficou difícil de arrancar só com a enxada. Mas eu fui me esforçando aí e consegui arrancar. Deu trabalho, as raízes estavam bem grandes. Nesse dia aí estava ventando bastante, muita poeira para todo lado. Dona Lia foi lá dar os palpites, né? E eu nem tinha percebido, na hora que eu coloquei para gravar, que essa mesa estava bem em frente à câmera. Então não dá pra ver tão bem, mas dá pra ter uma noção do que é que eu fiz aí. Então esses dois pezinhos de alfavaca estavam bem na porta, bem próximo ao chão de cimento. Então assim, a raiz cresceu e fincou lá pra dentro. Então eu não tenho muita habilidade também, né? Afinal, eu faço as coisas só quando me dá vontade, assim, quando eu posso ir na chácara pra organizar. Então, nem sempre eu sei o que eu tô fazendo, mas eu faço. Como eu não vi que a câmera também tava torta, não deu pra ver muito eu arrancando outro pé, que era menor que esse primeiro. Só que eu pensei que ia dar bem menos trabalho e não deu não, viu? Deu mais trabalho que o outro, inclusive. Mas eu catei uma faca e aí eu consegui arrancar com essa faca pra conseguir cortar a raiz, porque não tinha como eu colocar a enxada aí e eu não sei o que eu fiz no enxadão. Eu não encontrei, então assim, fomos aí no esforço mesmo e deu certo de arrancar. Engraçado como esses pés de alfavaca eles crescem rápido e é um tipo de praga, né? Então tem pra todo lado. Aí na chácara eles crescem principalmente aí próximo a esse cimento mesmo, porque sempre corre uma aguinha aí e aí é uma beleza pra crescer. Mas dá uma trabalheira, mas deu certo. Fui logo arrancar os outros que estavam numa outra parte aí. Eu já consegui usar a enxada nessa parte, mas era um pé maior. Também tinha um cano aí, então foi dando certo aos poucos. Como a minha mãe não consegue fazer essas atividades por causa da fibromialgia, então sempre que eu posso, eu faço, sabe? Acaba que é muito ruim você ver as coisas e não poder fazer, né? E o cheirinho dessa alfavaca é tão boa, gente. Quando a gente quebra o pé, o cheiro fresco e doce. Tem gente que não gosta, né? Também pode ser enjoativo, mas eu gosto bastante. Quem aí também gosta? Essa hora aí, eu fui tomar cuidado pra arrancar, porque eu vi esse cano aí e pensei que funcionava. E eu descobri que não, que não funcionava. Inclusive, eu já tinha arrancado o primeiro pé com muito cuidado, porque eu pensei que ia pegar no cano. E aí minha mãe foi e me falou que esse cano não tava correndo nada. E aí eu arranquei ele dali, né? Aí continuei arrancando, porque arranca. E continuou cheio de pés, mas aos poucos eu fui conseguindo tirar eles. Esse local aí é onde tá correndo o esgoto do tanque. Porém, o cano que escoa a água estava quebrado. E aí minha mãe tinha falado que queria fazer um trierozinho aí pra água correr. Então eu já resolvi fazer logo isso tudo de uma vez. Então fui arrancando aí todas as pragas que tinham crescido aí ao redor,
pra mim fazer um trieirinho mais ou menos aí, que desse certo. Mas, futuramente eu pretendo arrumar essa encanação aí, porque é até algo simples, né, de fazer. Eu pretendo arrumar, tomara que dê certo. Mas deu bastante trabalho de arrancar isso. Mas essa parte aí, a terra tava bem mais mole por causa da água que escorria aí. E eu consegui arrancar mais fácil também com essa ferramenta aí que eu esqueci o nome. Então aí ficou desse jeito, consegui tirar bastante coisa. Já fui organizando as coisas pra fazer o puxadinho aí, pra essa água poder cair e correr e não ficar empoçando aí. Catei o rastelo pra retirar, pra poder visualizar onde que eu podia puxar. Diz Dona Lia que queria que eu puxasse lá pro pezinho de jabuticaba. Então eu fui puxar pra lá mesmo. E eu rastelei e pensa na poeira, tá vendo? Olha o tanto que tava ventando. Como tá muito seco, qualquer mexidinha sai muito poeira. Então, acabou que pra um lado foi até bom eu ter ido mexer com isso, porque eu acho que eu não ia rastelar muita coisa, porque não choveu, então tá bem seca a terra. Eu ia ter que molhar bastante antes de rastelar, né? Então eu já comecei fazendo os cavucados aí, arrancando as coisas, e tinha umas minhocas tão boas aí, gente. Nem eu sabia que aí tinha minhoca, porque da outra vez que eu fui pegar minhoca pro pato, eu fui lá em outro lugar. E eu descobri que aí tem muita minhoca boa. Cavuca, 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 hein? Dona Lia apareceu aí pra me ajudar, foi molhar algumas partes da terra que tava seca e a graminha que tinha ali também. É bom ir lá fazer isso porque ela se anima mais a arrumar as coisas também que ela consegue. Porque, gente, fazer as coisas sozinha não é fácil. E ver as coisas e não poder fazer é mais difícil ainda. Então, sempre que tem alguém perto que apoia a gente a fazer as coisas, fica mais fácil, né? Bom, na minha cabeça eu tava fazendo um trieiro, mas na verdade eu fiz um buraco até bem grande. Então, quando eu já tinha feito assim um tanto de buraco fundo, que a Dona Lia foi me falar que tava muito fundo, que parecia até que eu ia pôr um cano. Então, acabou que eu pretendo mesmo fazer a encanação aí logo mais pra frente, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Aí ela foi, pegou a enxada pra me mostrar como é que ela queria que fizesse. Que era só um trieirinho mesmo. Aí por um lado foi até bom que eu ia ter que me esforçar bem menos pra fazer. Mas como eu já tinha começado, eu pretendi manter esse buraco fundo mesmo, porque depois que eu colocar o cano, eu tampo o cano. Bem aí no meio tinha um cano. E por isso vai ser melhor fundo, porque eu vou ter que passar o outro cano por baixo desse. Nessa hora aí a gente tava conversando, né, batendo os papos, colocando as conversas em dia. E aí o gavião apareceu ali pra pegar a galinha, eu corri lá pra brigar com o gavião. E aí essas cocotas aí apareceu e logo eu voltei. Continuei a arrancar essa parte e comecei a fazer o trieirinho conforme ela queria ali. Como a terra estava muito seca nessa parte, eu logo pedi pra ela ir molhando ali.
Mas não tem coisa melhor, né, gente? Que estar em contato com a natureza e poder fazer uma terapia. Porque pra mim, ir pra roça é uma terapia. Tem serviço pra todo lado. E ao mesmo tempo que você terminou uma coisa, passa 5 dias, já tem um monte de erva naquele lugar pra você poder limpar de novo. Mas pra mim é uma terapia, eu gosto bastante. E aí foi indo. Enquanto eu fazia o treirinho ali, ela tava dando uma olhadinha ali nos outros lugares pra dar uma umedecida nessa terra aí. Conseguir fazer melhor. E molha, molha, molha. Cavuca, cavuca, cavuca. Bom que, apesar de estar bem seco, tá ventando bastante. Então não fica tão quente lá na chácara, né? Porque tem muita árvore, então a gente sente que tá seco, mas não faz tanto calor. Porém é uma poeira que só, porque vento com terra seca só vira a poeira, né, gente? Mas é normal dessa época mesmo, principalmente porque aqui tem colheita, então tá sempre cheio de poeira nesses lugares. E os animais adoram, né? Quando a gente cavuca a terra. Logo apareceu as galinhas aí pra ir comendo os bichinhos. Esse galo gigante aí. Ainda é frango, mas ele tá virando galo agora. E eu fui mantendo esse padrão aí pra fazer afundar a terra aí, pra fazer o trieiro. E aí tinha o cano aí, então eu comecei a contornar o cano pra poder passar o cano por baixo quando eu arrumar. Então eu acabei fazendo esse trieiro aí, depois eu limpei o restante das coisas. O meu celular descarregou e eu não tinha visto que ele tinha descarregado, então não deu para gravar como ficou no final. Mas assim que eu tiver retornado eu vou gravar e vou pôr aqui pra vocês. E é isso, obrigada por assistir, se inscreve, deixa uma curtida e um comentário e até a próxima!